Senhor Jesus Cristo, irmãos, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Palavras que Edificam, aqui da igreja Resgatando Vidas. Hoje o programa vai ser especial, porque eu vou ter a honra de ouvir a nossa pastora Tânia, pastora presidente desse ministério, nossa pastora, presbítero Alisson, que está aqui acompanhando também, nossa levita e cantora diaconisa Ana, e a nossa mídia também, a Evelyn. Nossos irmãos estão aí presentes para a gente dar início, né, a esse programa que é exclusivo aqui na região, aqui na nossa cidade, no nosso bairro, e que tudo isso é para a edificação, né, e a glória de Deus, meus irmãos, que é para transmitir a palavra de Deus. Às vezes a gente vê pessoas passando o seu tempo rolando rios no Instagram, TikTok, e às vezes a pessoa está angustiada por dentro, às vezes a pessoa está com uma ferida, uma mágoa, um vazio, e usamos dessa ferramenta que Deus também nos abençoou, que é a internet, que é as redes sociais, para poder alcançar mais vidas, né? Vidas são transformadas quando escutam o Evangelho. O Evangelho pregado, quer que seja ele por microfone, ao vivo, por celular, a palavra de Deus ela tem poder, porque a Bíblia diz lá em Hebreus, seu capítulo 4, que diz assim, ó: a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Então a palavra de Deus ela tem poder, quer que seja onde ela seja transmitida. E nessa noite vamos iniciar aqui a adoração, vamos iniciar nessa noite com louvor. A diaconisa Ana vai estar tocando, a gente vai estar adorando, e você também é nosso convidado. Deixe o seu pedido de oração, deixe o seu nome, se você quiser colocar o seu WhatsApp para poder entrar em contato conosco aqui, a gente chama você, a gente bate um papo. Se você está precisando de oração na sua vida, na sua casa, estamos aqui no nome de Jesus para te atender e abençoar a sua vida através do Evangelho e do nome do Senhor. Amém? Aleluia a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Majestade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Lindo é cada momento que me visita e faz de mim o seu altar. Quero ir contigo mais profundo. Oh, aleluia, Deus. Segura minhas mãos, você nunca vai soltar. Eu creio, Deus. Lindo é cada momento. Oh, aleluia, Deus. Que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Oh, aleluia, Deus. Segura as minhas mãos, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me a lugar onde só
roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me tirou na minha doença, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que vou. Aleluia. Oh, maravilha. Espírito Santo. Oh, aleluia, Deus, tremendo e poderoso, aleluia. Eu creio, Deus, Só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Maravilha de Deus, aleluia. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que vou. Oh, aleluia, Deus poderoso, honrado e engrandecido é teu nome. Aleluia. Tremendo, Jesus, aleluia. Oh, aleluia, Deus. Meu Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia, Jesus. Meu Deus, aleluia, Jesus. Oh, glórias, aleluia, Jesus. Maravilha, Senhor. Aleluia. Que tu és pra mim. Meu Deus, Jesus. Verdade, Deus, Oh, aleluia. maravilha. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Revestes todos e mostraste o seu amor. Oh, aleluia, Deus. Louvado e engrandecido é teu nome. Santo Deus de Israel, aleluia, Jesus. Te amamos, Jesus. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus! Aleluia, Deus. Poderoso, aleluia. Meu filho amado, em que acho meu prazer. Oh, maravilha. És meu filho amado, em que acho meu prazer. E eu irei por aí levando essa Meu Deus, aleluia, Jesus. Verdade, eu Deus. irei por aí Deus, Jesus, aleluia. ser amado. Poderoso Jesus. Verdade, eu irei por aí sabendo que Glórias, aleluia. num só lugar estou guardado em teu Aleluia. amor. Aleluia, Deus. Aleluia! Maravilha de Deus. Aquele que você Meu Deus. Avaliação que foi, Aleluia. Juliana Labasso. Oh, aleluia. Conheces todas e me demonstraste o seu amor. Deus, aleluia.
fiel e poderoso. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amo Jesus, aleluia. Fiel, Deus. Aleluia. Glórias, aleluia. Meu Deus, aleluia. Glórias. Maravilha. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Deus fiel e poderoso. Aleluia, Aleluia. Jesus. Maravilha de Deus, louvor lindo. Aleluias. Faz um bom tempo que eu não ouvi esse louvor ele penetra na alma, porque Verdade. são momentos que a gente Jesus. precisa se entregar para Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a cada momento é uma oportunidade que Deus nos dá Verdade. para essa entrega. Amém? Aleluia. Vamos aqui trazer uma palavra. O presbítero Alisson vai estar trazendo uma palavra para poder abençoar as nossas vidas. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória Eu vou a ler a Deus. palavra aqui que será ministrada e, consequentemente, posteriormente, Aleluia, a pastora vai Amém. ministrar a palavra do Senhor. Glórias, aleluia, Jesus. Versículo 1 do livro de Jonas. Glórias, aleluia, Jesus. Eu vou ler apenas esse versículo porque esse versículo ele fala muito. Verdade. Embora seja apenas um versículo, se você mergulhar na profundidade do que está escrito, pode parecer uma coisa simples. Aleluia. Você pode olhar para o mar e você pode ver só um mar. Mas quando você começa a navegar, você vê que ali existe muito mais do que o mar. Mas existe uma história para você trilhar. E no versículo de número 1 de Jonas, capítulo de número 1, está escrito: a palavra do Senhor veio a Jonas, Verdade. filho de Amitai. Só isso. Aleluia, Jesus. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Palavra abençoada e linda, porque hoje o tema, né, desse podcast de hoje é sobre Aleluia, Jesus. obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Verdade. Aleluia. Esse é Jesus. um versículo ao qual, numa passagem, Samuel, ali ele se referia a Saul. Verdade. Saul, esse momento ali de rebeldia, em desobediência, após ter perdido a presença de Deus, Oh, aleluia, Jesus. ele se torna um rebelde. Verdade. E ele estava fazendo aquilo que não era para ele fazer. Né? E na época, todos nós sabemos que era a lei do Senhor que prevalecia, escrita por Moisés. Então tinha um sacerdote, então tinha um profeta. Já havia o rei de Saul, foi o primeiro rei ali a ser ungido do Senhor. Então era cada coisa no seu lugar, né? Cada função havia ali uma pessoa destinada e preparada para fazer a vontade do Senhor. E ele achou que ele poderia fazer o que ele bem queria. Às vezes somos igual Saul, mas para não tomar a mensagem que vai ser ministrada nessa noite, obedecer a Deus, a sua palavra, é melhor do que sacrificar. Verdade. Obedecer a palavra de Deus é melhor do que você ofertar carro, ofertar sua casa, o seu salário, ofertar seus votos, os seus propósitos. Verdade. Não adianta, se você não obedece a Deus e a sua palavra, o Evangelho, tudo que você está sacrificando está sendo em vão. Em primeiro lugar, devemos obedecer a palavra de Deus. Amém? Mais um louvor, pastor, é isso? Para a palavra? Vamos fazer a palavra, depois vou. Para trazer a palavra. Então, meus irmãos, prestem bem atenção. Aleluia, A Jesus. pastora Tânia vai trazer e ministrar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Uma boa noite a todos. Podemos sentir a presença do Senhor de uma forma tremenda, estou tremendo no meu corpo todo, né? Já podemos sentir a presença do Senhor, como falou o pastor Leonardo. O tema hoje é obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Aleluia. Deus colocou uma palavra no meu coração que se encontra em Jonas, né? Como o presbítero já leu a palavra, eu vou trazer a história e aquilo que Deus colocou no meu coração. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, primeiro versículo diz: e veio a mim a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia tem subido até a minha presença. Amém? Só até aqui eu vou deixar para os irmãos uma palavra gloriosa da parte do Senhor Jesus,
onde Deus ele nos revela através da tua palavra a obediência diante do Senhor. A palavra do Senhor nos relata que Deus chega ao profeta Jonas, por intermédio da sua palavra, e pede para que Jonas viesse até a cidade de Nínive, proclamasse e pregasse sobre aquela cidade. A palavra do Senhor nos relata que a cidade de Nínive é uma cidade muito grande, uma cidade que era um povo pagão, a qual não servia a Deus, né? Um povo ruim. E ali Jonas, ele até mesmo ele se levantou para obedecer a Deus. Ele se levantou para fazer a vontade de Deus. Ele se levantou ouvindo a palavra do Senhor, mas ele direcionou a fazer a própria vontade dele e não a vontade do Senhor. Quantas das vezes nós colocamos na presença do Senhor para fazer a vontade do Senhor e muitas das vezes vem coisas sobre as nossas vidas e nós mudamos a caminhada e resolvemos fazer aquilo que é da nossa própria vontade. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que Jonas se levantou para fazer a vontade de Deus, mas ele foi fazer a tua própria vontade, pegou um navio e foi para Tarso. Nós sabemos que a cidade de Tarso é uma cidade próxima, uma cidade bem longe, e ele pegou aquele navio e foi para aquela cidade, achando que poderia se esconder dos olhos do Senhor. E ali ele seguiu um caminho a qual estava no teu coração, ele achou que lá Deus não ia ver ele. Porque lá nessa cidade não pregava a palavra do Senhor. Era uma cidade muito longe, e ele achou que Deus não estaria vendo ele naquela situação. Ele pegou o barco e foi mediante o desejo do teu coração, fazendo a tua própria vontade. E ali naquele barco, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, que veio uma grande tempestade. E naquele barco, o povo estava dentro daquele barco juntamente com Jonas. E veio uma grande tempestade sobre aquele lugar. Tudo isso por causa da vida de Jonas, que estava em desobediência com Deus. A palavra do Senhor diz que havia uma grande tempestade sobre aquele barco, sobre aquele mar. E Jonas, como ele conhecia a Deus, ele sabia que Deus é um Deus de misericórdia, Jonas entrou debaixo do barco e foi descansar e foi dormir. Enquanto as pessoas que estavam naquele barco estavam apavoradas, desesperados, não sabendo o que estava acontecendo dentro daquele barco. E ali Jonas deitado e dormindo, e ali veio o comandante ao Jonas para que ele viesse se despertar e viesse clamar ao teu Deus. Jonas sabia todo o tempo que aquela tempestade que estava vindo sobre aquele barco era por causa de Jonas. E Jonas se encontrou o quê? Descansando no Senhor. Porque Jonas sabia quem era Deus. Ele sabia que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele sabia que ele estava em desobediência com Deus, mas nosso Deus é um Deus que ia entrar com misericórdia sobre a vida de Jonas. Jonas se encontrou naquela situação, em desobediência com Deus, e aquele povo jogando tudo para fora que tinha dentro daquele barco, porque não sabia o que estava acontecendo. Jonas se colocou juntamente com aquele povo, e o povo lançou sorte e caiu sobre a vida de Jonas. Sorte caiu sobre a vida de Jonas. Jonas estava em rebeldiência com Deus. Diz que eles lançaram sorte, mas naquele momento não era sorte sobre a vida de Jonas. Porque Jonas estava naquele momento nas mãos do Senhor. Então para mim não foi sorte. Porque aquele que cai na mão de Deus por desobediência paga um preço muito grande. Eu não queria ser Jonas nesse momento. E ali nesse momento a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas se deparou e confessou que tudo aquilo que estava vindo sobre a vida dele era por causa da sua desobediência com Deus. O povo se deparou com a situação de Jonas, que estavam passando por aquilo, e o culpado era Jonas, que estava naquele barco. Jonas pediu que jogasse ele dentro do mar para que viesse aquietar aquela tempestade. O povo se compadeceu de Jonas e queria levar Jonas até a terra, mas Deus não permitiu que Jonas fosse lançado na terra. Deus permitiu. O que Deus tinha com Jonas era na tempestade. O que Deus tinha com Jonas era dentro do mar, no fundo do mar. E Deus permitiu que Jonas fosse jogado. Mas antes mesmo dele ser jogado, aquele povo clamou e lavou as suas mãos e disse que o sangue de Jonas não estava sobre as mãos dele. Porque eles queriam deixar Jonas em terra seca. Mas a vontade de Deus não era deixar Jonas em terra seca. Sabe por que Deus fez isso com Jonas? Porque Deus, ele conhece o meu coração e o teu coração. Se Deus deu uma ordem para Jonas para que ele viesse obedecer a Deus, você acha que Jonas em terra seca, você acha que ele ia voltar para ir para Nínive? Deus conhece o nosso coração.
Quantas vezes nós falamos para Deus, Deus me tira dessa situação, fazemos propósito com Deus. Deus, eu vou mudar, vou fazer a sua vontade, vou fazer o teu querer. Deus vai lá e muda a tua situação, você não cumpre com o que você tem falado com Deus. Aí Deus permite um grande vento, uma grande tempestade para te despertar. Porque grande é a obra de Deus sobre a tua vida. E muitas das vezes nós queremos fazer conforme a nossa vontade e o nosso querer. E não queremos fazer aquilo que Deus nos ordenou, que é obedecer a Deus e fazer a vontade do Senhor. Jonas, ele que até mesmo ele foi lançado sobre o mar. E dentro daquele mar, diz a palavra do Senhor Jesus, que veio um grande peixe, engoliu a vida de Jonas. O Senhor diz na tua palavra que ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe. Como que um homem pode ficar dentro da barriga de um peixe 3 dias e 3 noites se não for um milagre de Deus? Quando Deus tem um propósito com alguém, não importa a situação que você esteja passando com Deus. Deus, ele vai cumprir o propósito sobre a tua vida porque você é um escolhido de Deus. Você pode falar para Deus, Deus, eu vou fugir, eu não quero fazer a sua vontade, eu não quero fazer a sua obra, eu não quero tomar posição, eu não quero largar isso, eu não quero largar aquilo, eu vou fugir dos olhos de todo. Eu vou fugir para bem longe, porque diz a palavra do Senhor que Tarsis era uma terra muito longe, uma terra próspera. Sabe o que Jonas pensou, creio eu? Eu vou para este lugar. Tarsis não pregava a palavra de Deus. Era uma terra próspera e muito longe. Eu vou para essa cidade, ninguém prega a palavra de Deus naquele lugar. É um lugar bem longe de Deus, ninguém vai me ver. Quantas das vezes nós queremos fugir de onde nós mora, de certos tipos de situação, porque as pessoas estão vendo a nossa situação diante de Deus. Que Deus está nos provando, que Deus está querendo que um posicionamento das nossas vidas diante do Senhor. Ele achou que podia fugir dos olhos de Deus. Ninguém foge dos olhos do Senhor. Ninguém foge do propósito de Deus sobre a tua vida. Você pode querer fugir, eu vou fugir, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou para a África, vou para qualquer lugar, mas não vou para a presença de Deus, não vou para a obediência a Deus. Não importa para onde você vai, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida e você vai ter um encontro com Deus e você vai se posicionar, porque ninguém foge de Deus. O único profeta que desobedeceu a Deus foi Jonas na palavra dele. É o único profeta que desobedeceu, não quis obedecer a Deus, foi Jonas. Alguns profetas dizem para Deus, Deus, eu sou como uma criança, como Jeremias, não sei falar, mas ele obedeceu o chamado de Deus, ele obedeceu aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, a consequência de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por que muitas das vezes, muitas famílias, muitos esposos, muitos filhos estão passando por situações complicadas, vales, desertos, provações? Muitas das vezes é por causa de mim e por causa de você. Quantos Jonas esta noite estão assistindo, ouvindo esta palavra? Quantos Jonas se encontram aí deste lado, passando por diversidade, passando por um momento difícil, mas não tomam um posicionamento diante de Deus, daquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus tem sobre a tua vida, quer fazer conforme a tua vontade, o teu querer. Eu não sei, o que representa uma barriga de peixe sobre a tua vida esta noite. Pode ser que a barriga do peixe esta noite se encontre o quê? Algo na tua vida que você não quer largar para servir a Deus verdadeiramente. Algo que muitas das vezes Jonas se afastou da presença de Deus porque ele quis fazer a tua própria vontade, o teu querer. Aí daquele que faz a sua própria vontade, deixando a vontade de Deus. Irmãos, há muito tempo na minha vida eu estava como Jonas. Para mim se posicionar diante de Deus, vou contar um pouco da minha história. Porque essa palavra, ela lembra muito o que eu passei diante de Deus. Toda vez que eu vou ler essa palavra, eu lembro da minha desobediência com Deus. Deus me chamou para a tua obra, para fazer a tua vontade. Eu achei que era do meu jeito e da minha vontade. Vou fazer a obra do jeito que eu quero, da minha forma, não do jeito que Deus quer. Deus usava várias pessoas para falar que Deus tinha chamado uma grande obra sobre a minha vida. E eu não queria obedecer a Deus. Falei, eu não quero pregar, eu só quero ir para a igreja para sentar no banco, ouvir a palavra e ir embora para minha casa. Eu não quero pregar, não quero fazer nada de obra de Deus. E ali Deus, ele permitiu, pastor, que eu viesse passar uma situação com Deus. Por que Deus não permitiu deixar Jonas na terra? Porque Jonas poderia ser que ele ia continuar desobedecendo a Deus. Por que muitas pessoas não saíram ainda da situação?
Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Aleluia. Você clama, você pede, você ora, você busca, você jejua e você continua na mesma situação e Deus ainda não te entregou. O propósito de Deus, quando eu estava lendo essa palavra hoje, eu vi que o propósito não era somente a cidade de Nínive. Por que não era somente a cidade de Nínive? Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele não poderia ter levado outro profeta naquele lugar? Deus poderia ter levado outro profeta naquela terra e pregasse o Evangelho. Mas lendo a palavra de Deus, eu pude ver que o propósito desta palavra era a vida de Jonas. Aleluia. Como que Jonas, um profeta de Deus que profetizava sobre o povo, um profeta qual falava diretamente com Deus. Quando Jonas pregou, obedeceu a Deus, quando ele foi pregar para o povo, que o povo se converteu ao Senhor, Jonas estava com o teu coração endurecido. Porque Jonas queria que Deus acabasse com o povo. Como que um profeta de Deus encontra com o teu coração tão endurecido? Deus teve misericórdia de Jonas, mas Jonas não teve misericórdia do povo. Então o propósito dessa palavra era tratar com Jonas. Deus é um Deus paciente. Jonas ficou 3 dias e 3 noites, a cidade continuou no mesmo lugar, as pessoas fazendo as mesmas coisas, praticando pecado, idolatria. Deus tem paciência comigo e com você. Enquanto Jonas estava na tua desobediência, eu creio em nome de Jesus que os olhos do Senhor estavam sobre a vida de Jonas. Jonas, creio eu, Jonas, faz o que você quiser. Vai para onde você quiser, vai, pode ir. Vai para onde você quiser, faz o que você quer, porque eu sou um Deus paciente. E Deus estava esperando o que? Um posicionamento de Jonas. Deus não poderia ter pegado tantos profetas que tinha naquele tempo. Tantos profetas, por que Deus não falou, então Jonas não quer ir? Então eu vou enviar outro profeta porque eu tenho pressa nessa cidade. Eu tenho pressa com esse povo. Não, Deus falou, é Jonas. Essa situação é sobre a vida de Jonas. É Jonas que eu quero mudar. É o coração de Jonas que eu quero que volte totalmente para mim. Porque Jonas, ele pregava a palavra do Senhor. Era um profeta de Deus, ouvia Deus. Mas o coração dele, será que realmente estava com Deus? Porque quem está com o coração com Deus, obedece o Senhor Jesus. Aleluia. Ainda que Jonas estava na desobediência com Deus, Deus poderia fazer qualquer coisa. Deus sabia que aquela cidade ia se converter. Porque Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus poderoso. Ele sabia que todo aquele povo ia se converter. Mas o propósito era sobre a vida de Jonas. O propósito muitas das vezes é sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus tem um chamado sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu esposo. Mas muitas das vezes Deus permite certo tipo de situação para tratar com você. Meu Deus. Sabe por que tratar com você? Servir a Deus é fácil. Você levantar a mão, sirva a Deus. Mas adquirir a salvação é difícil. Porque Ele não vai subir de qualquer jeito e de qualquer maneira. Jonas estava com o seu coração endurecido porque ele queria que Deus acabasse com aquela cidade. Como que nós vamos servir a Deus com o nosso coração? Com rancor, com raiva. Porque Jonas tinha raiva porque aquela cidade, aquele povo era um povo ruim. Um povo que tocou, mexeu na família de Jonas. Então dentro do coração de Jonas havia rancor. Deus permite certo tipo de situação. Deus quer que você se coloque na posição e prega a palavra, faz a vontade de Deus. Mas o maior propósito é você. É você que é o propósito de Deus. É sobre você que é o chamado de Deus. Deus está tocando tudo que está no seu redor para você se colocar na posição que Deus te chamou. Posição de profeta, obedecer a Deus. Meu Deus. E eu estava numa situação com Deus, pastor. Estava tão rebelde com Deus. E Deus usando várias pessoas que tinham chamado na minha vida, que Deus ia me levantar, que Deus ia me honrar, que eu ia cuidar de obra. E eu rebelando contra Deus. Um lindo dia, eu estava como Jonas. Louvava, profetizava, estava na presença, mas não queria fazer o que Deus tinha sobre a minha vida. Eu escolhia o que eu ia fazer para Deus. Eu não queria pregar. Eu vou só ir para a igreja, louvar, ir para a igreja, mas não quero pregar. Um certo dia, Deus usa o pastor. Hoje você vai ministrar a palavra de Deus. E naquele dia eu falei, eu não vou ministrar a palavra de Deus. Hoje eu não vou ministrar a palavra do Senhor. E eu fui rebelde com Deus. O que adianta o sacrifício se não tem uma obediência com Deus? Aleluia. Eu estava na obra de Deus fazendo tudo o que eu queria fazer. Mas a vontade de Deus eu não queria fazer. O pastor me chamou para pregar a palavra de Deus naquele dia. E eu cheguei e falei para ele que eu não ia pregar. Terminou o culto, ele foi lá, pegou a palavra, foi uma benção. Fui para casa.
Chegando em casa, meu filho não tinha nada. Meu filho estava uma bênção de Deus. A moça que cuidava dele falou que ele estava bênção. Estava bem. E eu cheguei em casa do nada. Meu filho começou a passar mal. Passar mal, do nada, ele não tinha nada. Olha o que a desobediência faz com nossas vidas. E ali naquele momento meu filho começou a virar o olho e começou a ficar roxo e a língua enrolar. E ali todo mundo estava desesperado, pegou o menino, foi levar para o médico. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Levou o menino para o médico. Chegou no médico. O médico pegou a criança, levou para o isolamento e falou: essa criança está com começo de meningite. Eu falei: como assim começo de meningite? Ele tinha de 3 para 4 anos. Com meningite, o menino o dia inteiro bem. A gente pensa que engana Deus. Dentro de mim eu sabia que eu estava em desobediência com Deus. E eu precisava ter um posicionamento diante do Senhor. E ali levou uma criança para o médico examinou, falou: essa criança está com começo de meningite, vamos isolar essa criança. E eu chorando horrores. E eu falei: Deus, o que está acontecendo? Eu estou na sua obra fazendo a sua vontade. E meu filho se encontra nessa situação. E Deus falou: você sabe. Só que a gente não quer ouvir a voz de Deus. Aqui Deus falou com Jonas. Jonas fingiu que ouviu a voz de Deus, mas não ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu a voz do seu coração. Faz a sua vontade. E ali naquele momento eu peguei, e deixei meu filho no hospital e falei: eu preciso ir lá em casa falar com Deus. Eu preciso falar com o Senhor, uma intimidade com Deus agora. Meu filho foi para o isolamento, aquele apavoro, tudo. Médico falando que ia fazer exame, que ele estava com meningite. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Se eu estou fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade. E ali eu fui para casa. Quando chegou em casa, ninguém em casa, eu tranquei no meu quarto. Falei: Deus, agora é eu e o Senhor. Aleluia! Eu e Deus. Quando eu fui falar com Deus, a Nagassubianda Labassurican, chegou no meu quarto, eu falei: Deus, o que está acontecendo? Estou na sua obra, estou indo para a igreja. E abri a palavra. Quando eu abri a palavra de Deus, saiu Jonas 2. A desobediência de Jonas, quando Deus mandou Jonas para Nínive, e ele seguiu a sua própria vontade, indo para Tarsis. Meu Deus. E ali eu falei: Deus, naquele momento eu falei: Deus, se o Senhor tem um propósito, um chamado na minha vida, nesse momento eu vou tomar posição, vou fazer a sua vontade, vou fazer o teu querer. E ali Deus foi mover. Cheguei no hospital, fez o exame e tudo, não deu nada. Na hora que eu cheguei no hospital, a médica estava com os exames e falou: não sei o que aconteceu com seu filho. Ele estava com começo de meningite e os exames não deu nada. Eu vi que era o próprio Deus que ouviu minha oração dentro Aleluia! do peixe. Meu Deus. E ali Deus ouviu minha oração, mas você pensa que acabou? A minha desobediência acabou com Deus? Deus, muitas das vezes, Ele toca naquilo que a gente mais ama, para a gente se posicionar diante de Deus. Deus, pode os irmãos conhecer a pastora Tânia por fora, mas quem me conhece por dentro é só Deus que me conhece. Aleluia! E ali eu obedeci a Deus. Meu filho saiu do hospital, foi uma bênção. E uma irmã teve um sonho dizendo que meu filho, que viu um caixão pequenininho, saiu da minha casa. E eu falei: meu Deus. E eu comecei a obedecer a Deus naqueles momentos. Nós pensamos que engana a Deus. E depois novamente entrei numa desobediência com Deus. E Deus falando comigo: tem uma grande obra, vou te levantar, para de ser rebelde, para de ser como Jonas, vou eu tratar contigo. E eu continuei com a minha desobediência. Um lindo dia um pastor me chama para ir para a praia. Vamos lá que eu vou levar vocês para passear. Nós foi. Levei meu filho pequenininho para essa praia. Chegou nessa praia, Deus não esquece do propósito que você fez com ele. Deus não esquece aquilo que você promete. Aquilo que você promete para Deus, cumpra. Porque Deus, Ele não esquece do que você promete para Ele. Deus não esquece o que você coloca no altar do Senhor. Verdade. E ali eu fui para a praia, chegando lá na praia. A praia era um feriado, a praia estava abarrotada. Muita gente, estava lotada de pessoas. E ali meu filho, deixei ele fica aqui na frente da gente. Daqui a pouco, quando eu olhei, cadê o menino? O menino desapareceu na praia. Nós ficamos horas e horas procurando essa criança. Procurei, já tinha perdido as esperanças. Falei: meu Deus, de novo não. Olha como Deus toca naquilo que a gente mais ama. De novo no meu filho. Não que eu não amo meus outros filhos, mas era pequenininho, xodozinho, né? E ali eu falei: Deus, o que está acontecendo novamente, Deus?
Deus, eu senti Deus, você sabe. Lá no fundo. Olhei a praia inteira, falando pros rapaz lá, salva-vida, perdi meu filho, todo mundo, a praia inteira caçando o Lucas. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Lotada, a praia, lotada. Quando eu olho, quando eu vou passar na rua, eu falei, vou procurar lá. Falei, gente, dá licença que eu vou aqui, que eu vou ter um particular com Deus. O rebelde é fogo, né? Vou ter um particular com Deus. Já tinha horas caçando a criança, horas e horas, já passou várias coisas na minha cabeça, que tinha pegado essa criança, tinha levado embora. E eu falei, Deus, eu passei pelo quiosque, falei, Deus, novamente, eu com vergonha de Deus. Deus, novamente, Deus, eu faço um propósito com o Senhor. Se o Senhor entregar meu filho para mim hoje, meu Deus, para mim, aos meus olhos, é impossível achar essa criança nessa praia. Um monte de gente lotada, para mim é impossível. Já tem horas que a gente está caçando essa criança, eu não acho essa criança. Novamente fiz um propósito com Deus, pastor. Falei, Deus, a partir de hoje, vou me posicionar e vou honrar o teu chamado sobre a minha vida. Se o Senhor colocar meu filho na minha frente, Deus, a partir de hoje nunca mais eu vou desobedecer ao Senhor. E quando eu virei o quiosque, eu bati de frente com meu filho, com uma mulher. Aleluia. Uma senhora. Aleluia, Jesus. Tava com ele na mão. Ela tava até, tinha bebido um pouquinho. Eu dei de frente com ele assim, eu falei, meu Deus do céu. Eu comecei a tremer, abraçava a mulher, abraçava meu filho, abraçava porque já tinha hora, já ia embora. Porque eu não encontrei a criança. Eu falei, eu vou embora, sem meu filho. Quando eu abracei a mulher, não entendeu nada. Eu falei, eu sou mãe dele. Ele falou, minha mãe. Eu falei, moça, já tem horas que eu tô caçando essa criança. E ela falou pra mim, ele tá comigo já tem horas. Essa criança tava lá no começo da praia, lá em cima. Lá. Jesus de Nazaré. E aí, quando eu vi que a mãe não veio atrás, eu fui procurar a mãe. Falei, Deus, na hora, Deus, Ele ouviu minha oração. Aleluia, Jesus. Assim como Deus ouviu a oração de Jonas, que dava 3 dias e 3 noites dentro de um ventre de um peixe. Deus também ouviu minha oração. E naquele momento que eu estava orando, pedi para Deus, Ele me entregou. Depois daquele dia, todas as vezes, nós passamos momentos difíceis sobre as nossas vidas. Já, você pode perder tudo. Tudo você pode perder. Você pode perder bens, você pode perder tudo. Mas você não pode perder a presença de Deus. Aleluia. E isso eu trouxe para minha vida. Falei, a partir de hoje eu vou honrar o nome de Jesus. Essa obra aqui vai fazer 15 anos. 15 anos. Você acha que pela minha vontade, eu queria dirigir obra? Eu não. Porque todos os pastores que dirigem obra sabem que a obra é espinhosa. É muita ingratidão. Muita calúnia. Perseguição. Só quem sabe o que o pastor passa é quando o pastor está na posição de um pastor direcionando uma obra. Quantos pastores estão sofrendo? Quantos pastores estão se matando? Quantos pastores estão com depressão? Quantos pastores estão como Jonas, se afastou dos caminhos do Senhor? Porque a própria igreja foi contra a vida do pastor. Meu Deus. E tem pastor que está dentro da barriga do peixe clamando por socorro, mas não consegue sair dessa situação. Sabe o que é você dirigir uma obra? Você não querer dirigir uma obra e Deus falar com você, você vai dirigir. Passei por um momento difícil há 1 ano atrás. Uma situação muito complicada. E Deus, eu estava com vontade de desistir, não de largar o Senhor, de ir para uma igreja, sentar numa igreja, só adorar a Deus. Falei, Deus, eu sentava no último banco para me ir lá embora, porque eu já estava de uma situação que eu não queria mais dirigir obra. Mas eu lembrei do meu filho. Lembrei da situação a qual Deus permitiu que eu passasse. E ali, Deus usava a profeta para falar comigo. Ai de ti, tenho eu uma grande obra, eu vou te levantar, eu vou te exaltar. Mas dentro de mim eu não queria dirigir obra. E a obra crescendo, crescendo, crescendo. Porque muitas das vezes quem sabe o que você está passando é só você e Deus. Verdade. Muitos olham para os obreiros da casa do Senhor, olham para a tua vida, acha que está tudo bem, mas o seu particular com Deus, Aleluia. somente Deus conhece. Somente Deus conhece o que está aí dentro do teu coração.
as noites sem dormir, orando a Deus, pedindo para que Deus venha te socorrer, pedindo para Deus, me socorre, me tira de dentro dessa barriga, desse peixe, me ajuda, Deus. Deus, esta noite está falando com pessoas rebeldes que estão aí atrás desse vídeo, atrás dessa live. Pessoas aí que não tomam posição. Deus já tratou de todas as formas com a tua vida, para você se posicionar, honrar o nome de Deus. Muitas das vezes o teu filho, a tua família está passando por certo tipo de situação, por desobediência da sua parte com Deus. Verdade. Porque você não quer fazer aquilo que Deus designou na tua vida. E a palavra do Senhor diz que quando Jonas lá do ventre lá, Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, pastor. Se fosse uma urgência de Deus para socorrer aquela cidade, Deus tinha enviado o quê? O profeta. Mas- Sei lá, feito qualquer Meu coisa. Deus do céu. Mas o propósito era com Jonas. Meu Pra Deus. tratar com Jonas. O tratar era com Jonas. Meu Deus do céu. Não era. O tratar de Deus foi comigo. Não foi com meu filho, não foi comigo. Deus queria tratar com a minha vida. O negócio não é com teu marido, o negócio não é com teus filhos. Deus tem plano de salvação, mas no tempo de Deus, o negócio é com você. E muitas das vezes você não entende o trabalho de Deus. Ah, eu vou me afastar porque meu filho não quer mais ir para a igreja. Eu vou me afastar porque eu perdi um serviço, porque eu estou desempregada, porque meu marido me largou. O propósito não é somente com a tua família. O maior propósito é com a tua vida. Aleluia. De você tomar posição diante de Deus e honrar o que Deus tem sobre a tua vida. Está preocupado com o quê? Deus te pergunta esta noite, está preocupado com o quê? Se preocupa com você. Sabe quais as maiores lutas, as maiores guerras? Não é dessa guerra que está tendo aí no país. A maior guerra é entre nós mesmos. Verdade. A guerra é entre nós, da carne e o espírito, querendo parar, querendo desistir, não aguenta mais a situação, não aguenta mais aquela cobrança. A maior guerra somos nós que estamos enfrentando. Aleluia. Dentro de nós mesmos. A vontade de parar, de desistir, de largar tudo. Mas ai de mim, de você, se nós largar o que Deus nos ordenou. Aleluia. E aqui diz que Jonas, depois de 3 dias e 3 noites, nosso Deus é um Deus que tem tanta paciência com a gente. Ô, Jesus. E Ele é tão misericordioso. Jonas podia ter morrido. Ele poderia. Mas Deus é tão misericordioso que Deus foi lá e permitiu que o peixe cuspisse Jonas. Olha como Deus é maravilhoso. Você está nas mãos de Deus. Aleluia. Você está assim nas mãos do Senhor que te Eita, leva você glória, aleluia. para onde Ele quer. Não é a sua vontade, não é o seu querer, é a vontade de Deus. Nós estamos aqui na mão do Senhor. Ele faz o que Ele quer sobre as nossas vidas. Então o que eu deixo para você nesse dia de hoje, obedece a Deus. Não importa as circunstâncias que vão vir sobre a tua vida. Somente entregue nas mãos do Senhor, porque o propósito de Deus é você. É você se posicionar na presença do Senhor. Deus me mostra muitas pessoas que estão vendo essa live hoje. Aleluia. Muitas pessoas afastadas dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas que perdeu tudo sobre a tua vida se encontram numa situação pedindo socorro para Deus. Era pregador da palavra. Era pastor, apacentava vidas. E hoje se encontra numa situação de decadência. Não sabe mais o que fazer. No vale da sombra da morte. Isso mesmo, pastor. No vale da sombra da morte. E está desesperado, não sabe mais como voltar para os caminhos do Senhor. Deus te fala que uma simples oração sincera Aleluia. vai mudar o quadro Meu da Deus. tua situação diante de Deus. Aleluia. Volta para a presença de Deus. Volta para a vontade, Anagassubican. Volta para a vontade de Deus sobre a tua Aleluia. vida. Se você louvava, continua louvando. Se Glória. você... Mas pastora, meu esposo me traiu. Não importa. Meu esposo foi embora e me abandonou. Não importa. Deus quer que você se volte para o centro e à vontade de Deus. Que Deus ele vai mudar a sua situação. Eu creio, Jesus. Deus quer que você tenha uma oração sincera. Fala, Deus, por mim eu não consigo. Eu não consigo. Porque voltar é tão difícil, né? Olha a trajetória de Jonas. Para ele voltar para onde ele saiu em desobediência com Deus. Ó, a caminhada, ó. Ele foi longe, não foi? Mas para ele voltar, foi 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe.
Olha a trajetória para voltar. Quem está na presença, que fique na presença de Deus. Porque a trajetória para voltar é muito difícil. Aqueles que se afastou dos caminhos do Senhor, aqueles que não pregam mais, não louvam mais, que acham que está bem longe de Deus, você está mais perto do que nunca. Você está muito perto de Deus. A única coisa que Deus ele quer de você é que você tenha uma oração sincera e fala para Deus, Deus, eu não consigo, mas o Senhor vai me ajudar. Aleluia. Faz um concerto com o Senhor, que você vai ver o que Deus fez na sua vida. E olha, para terminar essa palavra aqui, pastor. Hoje, graças a Deus, nós temos 15 anos de Resgatando Vidas. Não estou aqui para falar de igreja, estou aqui para falar de Jesus. Que Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Quando você tem Jesus como sua fortaleza, pode passar o que for, que você continua firme nos caminhos do Senhor. E hoje, que eu tomei posição na presença de Deus, que falo, Deus, o meu alvo é Jesus, e o que vir sobre a minha vida não vai me abater, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Hoje, irmão, nós podemos passar vários tipos de situação, mas Deus sempre nos dando força e nos dando graça para continuar. Eu não sei como você se encontra esta noite. Você pode ter chorado o dia inteiro, a noite inteira. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode ter chorado o ano todo. Você pode ter, tá sofrendo e falar, Deus me ajuda. O dia é hoje de voltar. Aleluia. O dia é hoje de voltar, pastor. Eu creio. Porque Deus, a palavra de Deus, ela tem o alvo certo. A palavra do Senhor, ela vai no lugar certo. Não volta vazia. Isso. A palavra do Senhor não volta vazia. Volta vazia. Se Deus permitiu que você assistisse essa live hoje, uma palavra sobre Jonas, sobre obediência, é porque Deus ele quer que você volte para a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas pastora, vai ser difícil voltar, as pessoas vão falar, vão rir de mim. Não, volta. Não olha para ninguém. Olha somente para Jesus e faz a vontade dele. Que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Depois que eu obedeci a Deus, que eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu pregue, então eu vou pregar. Se o Senhor quer que eu dirija obra, então eu vou dirigir. Se o Senhor quer que eu limpe a igreja, eu vou limpar. Se o Senhor quer que eu cuide de vida, eu vou cuidar. Aleluia. Eu pude ver o cuidado de Deus sobre a minha vida. Hoje, diante de Deus, de tudo que eu passei, pastor. Aleluia. Toda essa situação que veio sobre a minha vida, o propósito era eu. Era o meu coração. Porque muitas das vezes, eu não sei porque Deus está mandando eu falar, mas Deus sabe. Fala, Jesus. Tem pessoas que estão na frente da obra, mas não estão com o coração voltado totalmente para Deus. Profetiza, louva, prega, pula, sapateia, fala em mistério, mas o coração está como o coração de Jonas. O coração de Jonas estava muito longe de Deus, porque se Deus me dá uma ordem, o próprio Deus, eu vou obedecer ao Senhor. É o próprio Deus que está me direcionando. Aleluia. Jonas falou com Deus, Deus falou com Jonas. Então o coração de Jonas estava bem longe, de Deus. E Deus queria trazer o coração de Jonas para quê? Para perto do Senhor. E como que Deus trouxe Jonas para perto do Senhor? Através da situação dentro da barriga do peixe. Porque até a barriga do peixe, Jonas ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E ele só reconheceu depois de uns dias que ele estava lá dentro. A soberania de Deus. Ninguém foge das mãos de Deus. Aleluia. E se fugir, Deus pega. Amém? Então quero só deixar essa palavra aqui no teu coração. Louvado seja Deus. Né, pastor? Que quantos fogem da presença de Deus? Sim. Muitos. E assim, uma coisa que me chamou a atenção, assim, eu não vou pregar em cima da mensagem que foi pregada, é que assim, quando diz o texto que a palavra do Senhor veio a Jonas, fala até o nome do pai dele. Porque está dizendo assim, eu não errei quando eu escolhi você para fazer o que eu te mandei fazer. Aleluia. Então a escolha de Deus é muito certa. Aleluia, Jesus. E Ele separou cada pessoa para um propósito. Verdade. Outra coisa que me chama a atenção é que Deus vai falar para Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Aqui eu vejo a graça. Aleluia. Porque lá do trono Deus estava vendo maldade, Deus estava vendo prostituição, Deus estava vendo assassinato, Deus estava vendo só o que não presta. E mesmo assim Deus falou, vai lá porque eu quero que você leve a minha graça para lá. Aleluia. Vai lá porque eu quero que você leve a minha palavra para lá. Aleluia. Eu não só quero que você faça a minha vontade, Jonas, mas eu quero que você leve a minha mensagem aonde você for. Aleluia. Jesus. É profundo. Jonas quis fugir.
Porque às vezes a gente se acha pequeno diante daquilo que Deus fala. Deus fala, você vai pregar, eu não sei falar. Você vai louvar, a minha voz não é bonita. Você vai abraçar, eu sou tímido. Mas se coloque nas mãos de Deus e deixe Ele guiar você. Aleluia. Só isso. Essa mensagem ela é muito linda, irmãos, porque eu tiro algumas lições. Como a pastora Tânia estava pregando, para você voltar. E que talvez o que fez você se afastar, talvez você... Como a pastora falou aqui, no fundo estava tudo acontecendo com o filho dela no hospital e perdido na praia. Talvez muitas pessoas falaram porque era isso, que era aquilo, que meu Deus era um acaso, só que lá no fundo do coração dela, ela sabia qual era o erro. Meu Deus. Aqui eu tiro essa lição porque Jonas, ele tivesse obedecido a palavra de Deus e ido, ele ia em terra seca, ele ia no barco sequinho, até dormir, ele poderia dormir. Obedecendo, porque quando você obedece, você dorme, você descansa, você vai despreocupado. Aleluia. Mas quando você pensa com as suas próprias mãos, como Jonas fez, tirou dinheiro do bolso, comprou passagem, escolheu o barco, escolheu o horário para fugir, ó, capítulo 1 diz assim, ó. Verdade. Jonas dispôs, ele diz assim, Jonas dispôs, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Verdade. Ele arquitetou, Verdade. ele imaginou, ele pensou. O mais interessante é no capítulo 4, que ele diz assim, ó. Com isso, Jonas se desgostou da decisão de Deus e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar, e grande em ser bom, e que se arrependes do mal. Jonas ele ficou irado porque Deus iria perdoar o povo de Nínive. Eu marquei aqui, Jonas era um profeta não convertido. E talvez você que se afastou, na presença de Deus você não era, como a pastora falou, não tinha um coração voltado para Deus. Pregava, pulava, profetizava, cantava, mas não era convertido. Meu Deus. O mais lindo, pastora Tânia, é que o processo que ele passou foi sem espectadores. Meu Deus, isso é forte. Porque tem processo que você está passando aí, você corre para sua mãe, você corre para o seu pai, você corre até para um pastor amigo, você corre para o vizinho para pedir ajuda. É uma cesta, é um dinheiro, é uma roupa. Mas Jonas não teve essa opção. Verdade, Deus. Meu Deus. Foi expulso do barco. Foi expulso de ajuda. Vai ser você e eu. Deus falou. É você e eu. Esse é o momento que a gente tem para voltar para a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Quando é você e Deus. Quando é você e Deus sozinho. Quando ali não tem vaidade, quando ali não tem mentira, quando não tem ego, quando não tem aonde você se esconder. Verdade. Aonde ele iria se esconder? Não dá. E Deus colocou ele na barriga de um peixe. Talvez Deus está querendo trazer você de volta para a ascensão. Verdade. Deus quer ver o renovo na sua vida. Aleluia. Deus quer que você volte para as pessoas olharem e falar, eu sabia que você era uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, um grande pregador, uma grande missionária, um grande pastor, um grande plantador de igreja. Mas talvez os processos que fez você se afogar nos seus pecados e hoje está acorrentado como Jonas, preso nas algas, na barriga do grande peixe. Deus usa essa mensagem, usa hoje a vida dessa grande mulher de Deus para que você só olhe de novo para cima, levante os seus olhos e clame a Deus pedindo para um socorro, porque Ele há de socorrer, porque Ele é grande em misericórdia, irmão. A Bíblia diz no Salmo 103, presbítero Alisson, que Deus ele não nos trata segundo os nossos pecados. Meu Deus. Que mesmo a gente sendo falho, pecador, errante, Ele teve misericórdia de Jonas e tem misericórdia de mim e de você. Aleluia. Volte para Jesus, que é a melhor decisão que você tem. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Deus maravilhoso. Pastora, qual foi a experiência que a senhora teve
depois de você ter ciência de ver seu filho sentado no sofá, almoçando com seu filho, aquele pequenininho, aquele gordinho, Luquinhas? Eu falo de hoje, né? Porque no momento assim, no momento que aconteceu tudo isso, pra mim, eu olhava pra ele naquela época, que pequenininho, eu olhava assim com pavor. Eu falei, Deus, eu olhava pra ele e falava, Deus, nunca quero sair mais da sua vontade. Eu olhava toda vez. E pior que eu criei tanto um pavor, assim, nem era Deus que colocou isso em mim, isso é coisa às vezes até do adversário. Que ele dormia em casa e tem uma escada. Eu fiquei muitos anos apavorada com essa situação. Que eu trancava ele e minha filha dormia lá no quarto, né? Trancava e ia trabalhar. Assim, trancava pra dormir. Aí eu acordava a madrugada inteira pra orar neles. Aí um dia eu tranquei, esqueci, tranquei o quarto, com tanto medo de acontecer uma coisa com meu filho, tranquei o quarto e fui trabalhar. Deixei eles o dia inteiro trancados. Tanto temor de acontecer novamente com meu filho. Aí foi preciso um homem de Deus me repreender. Para com esse medo. Seu filho é de Cristo. Se você continuar na presença do Senhor, Deus não vai tocar naquilo que é seu. Mas continua na presença de Deus. E ali eu voltei e falei, meu Deus, estou ficando doida. Isso não é de Deus. Deus quer que eu obedeça a Ele, mas Deus não quer que eu fique apavorada vivendo no mundo, pegar meu filho e colocar numa caixinha. Então, às vezes, Deus faz isso para nos despertar. Eu precisava ser mudada por Deus. Porque muitas coisas nós traz do mundo, né? Traz muito rancor, você não perdoa, mágoa. Jonas era um profeta de Deus. Né? O coração dele estava duro. Porque você quer que acabe com a cidade. Porque por raiva daquela cidade, porque tocou na sua família, né? Jesus deu o teu único filho por nós, né? Por pecadores. E Jesus nos ama. O amor de Deus é incondicional. Muitos, você peca, já calúnia, joga você para fora da igreja, que seja, não quer mais você no meio da família, né? Mas o povo não lê Bíblia. Porque o amor de Deus, ele é incondicional, ele é infinito. Sabe o que é a misericórdia de Deus infinita sobre nossas vidas? Aleluia. Sabe, você pecar e Deus te perdoa, não que você tem que viver no erro, não, sai do erro. Se você está no erro, sai do erro. Aí não peques mais, é. Isso. O que Deus quer de você? Que você é infinita a misericórdia dele, mas uma hora Deus vai te pegar, né? Deus quer que você, eu sou misericordioso, mas eu quero ver mudança. Eu quero te levar para a glória. Então tem que ter mudança o quê? Na terra. Tem que mudar, né? Então o maior propósito não era a cidade de Nínive. Meu Deus, o maior propósito era Jonas. O maior propósito é a mim e a você, Senhor. Amém. Me alcançou. Me alcançou porque eu já fui rebelde também. Todos nós, vem não. Eu já fui rebelde, eu sei como é. É a hora que Deus trata com você, ensina você. E a gente, pior que tudo, que nessa hora você fica tentando maquiar, né, a situação, né? Parecer que tá tudo bem, né? Mas não tá tudo bem. Você quer transmitir que tá tudo legal, que tá tudo em paz. Quando a minha esposa esteve no hospital, o pastor tava do meu lado, a gente... Era porque, assim, foi uma situação muito rápida. Ela saiu de casa para trabalhar bem, normal, sadia, alegre. Ela sempre, minha esposa... De repente, depois chega em casa falando que a Record vai filmar ela, que o SBT ia pegar ela, falando nada. E aquele rebuliço, ela teve uma alta crise de ansiedade. A minha esposa, ela todo dia ela acorda, ela não quer nem saber de mim, meus irmãos. Ela vai orar, ela vai ler Bíblia, ela vai estudar, é 3, 4 Bíblias, livro, é caderno. Oh, aleluia. Aquela coisa linda. Minha esposa sempre fez isso, desde quando a gente se conheceu. Sempre uma mulher obediente. A gente sempre gostou de fazer obra, mas naquela época era obra todo dia, toda hora, visita, oração, e ela ia, trabalhava. Minha esposa sempre foi uma mulher que, para buscar a Deus, eu louvo muito a Deus pela vida dela. Aleluia. Era uma mulher que não tinha que falar, não tinha pecado, assim que eu falo, que desabonasse a vida dela. Até o próprio testemunho dela, até quando ela era do mundo, você não via falar o nome dela, porque... E de repente ela foi acometida dessa enfermidade. E eu te orava e nada acontecia, eu só chorava, não sabia o que fazer. Foi internada, foi levada para o hospital, tomou 2 mata-leão, aquela sossega-leão, aquela injeção, e não desmaiou. Eu falei, meu Deus do céu.
Meu Deus. Ela parou de me reconhecer, ela não me reconhecia mais. Não sabia quem eu era, não reconhecia a pastora dela, não sabia mais quem era, não sabia mais quem era ninguém. Verdade. E amarrada numa eu só chorava, o cara parou do meu lado e falou, meu, volta a obedecer a Deus. Eita Deus, aleluia. E eu fazendo uma obra achando que eu estava na obediência. Jonas era um profeta. Em Israel, Jonas não obedecia a Deus. Quantas profecias Jonas entregou em Israel? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 4, tem a história de Jonas, que era um profeta. Ele obedecia a Deus. E por que de repente, numa missão que Deus deu, que talvez, falando assim, Deus falou, é fácil, só vá lá e me obedeça. Assim foi eu. Aí eu achava que estava obedecendo a Deus. E eu não estava. Jesus. Então naquele dia ali eu fui para casa. Eu lembro que fui para casa, fui orar. E no outro dia a pastora foi lá. Deus usou essa mulher para ter uma estratégia que a gente fica perdido, né, nessa hora. Precisa de um pastor, de um amigo, de uma pessoa que tem visão das coisas. Porque qualquer outro poderia ter abandonado. Ficou doido, eu quero saber de doido. Não sei mais dar para lá não. Então ali eu voltei para Cristo, eu voltei para Jesus, eu acordei para Ele. E graças a Deus, nunca mais ela passou por isso. Então, até nas nossas enfermidades, às vezes sejam coisas que a gente precisa se consertar com Deus. As nossas lutas precisamos se consertar com Deus. Verdade. Eu fiquei um tempo sem vir para a igreja, só fiquei doente. E quando eu vim para a igreja, também saiu fora. Aleluia, Deus é fiel. Aleluia. Glória a Então, Deus. para que desobedecer, eu sei o caminho da obediência. Verdade. Porque o caminho da obediência é bom. Não é difícil. Porque se a gente tem Jesus ao nosso lado, meu irmão, não é nem às vezes a questão de você fazer. É a questão por amor a Ele você obedecer. Aleluia. Então, por amor a Cristo, a gente tem que obedecer os seus mandamentos e a sua palavra. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe. Vai ter mais um louvor? A gente vai colocar mais um louvor. Amém. Falando sobre a pastora Priscila, né? Isso. Ela também vai estar ministrando a palavra. Glória. Vai ser uma das nossas convidadas. Amém. Ela vai estar aqui contando o testemunho dela, né? Porque pra gente foi uma luta travada, né? E o alvo era ele. Era eu. E ela sofreu, né? Mas hoje ela vai estar vindo aqui para trazer a palavra nos nossos corações e contar o testemunho dela. Porque é um testemunho que tem muitas pessoas dentro da igreja que estão sofrendo com ansiedade. E era uma coisa que não devia ter, né? Não devia. Porque a Bíblia fala sobre ansiedade. Se lançar sobre Deus, né? E é uma coisa que está atacando muito a igreja do Senhor. E ela vai trazer, né? Ela já foi convocada, né, pastor? Para estar ministrando a palavra e ela vai contar o testemunho dela, né? Amém. Aleluia. E a gente agora vai fazer um louvor e vamos orar. Amém. Amém? Levita Ana vai estar louvando o Senhor, amém? Aleluia. O Espírito Santo de Aleluia, Deus. Jesus, glória a Deus. Oh, maravilha de Deus, obrigado, Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço. Eita, Deus. Cada dia mais Oh, aleluia, Jesus. Verdade, Deus, aleluias. à medida em que te conheço mais. Aleluia, Jesus. Verdade, Deus. Tudo perde seu valor. Oh, aleluia, Jesus. Eu estou aprendendo a estar Oh, glória. cada dia mais satisfeito em ti. Glórias, aleluia, Jesus. À medida em que te conheço mais. Oh, aleluia, Deus. Glórias. Fiel, Jesus, aleluia, Perde Jesus. seu valor. Primeiro Deus, aleluia. Que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu Oh, aleluia. os meus olhos em ti,
engrandecido é teu nome, aleluia, Jesus. Tremendo Deus. A beleza que existe Aleluia! em ti, eu ainda não vi. Cada dia mais satisfeito. De Deus, aleluia, Jesus. Oh, Espírito À Santo. medida que te conheço mais. Oh, aleluia. Tudo perde o seu valor. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Oh, aleluia. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Aleluia. Jesus poderoso, aleluia. E nada Ah, mais. de Deus. Nada além de ti. Só quero Meu Deus, aleluia, Jesus. e nada mais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e agradecido é teu nome. Nós iremos fazer agora um minuto de oração. Amém? Nós iremos apresentar a cada um que assistiu essa live. Amém? Nós iremos orar pela tua família, pelo teu ministério. Você aí que ficou com a gente até o final. Glória a Deus. Volta para Jesus. Nós teremos culto amanhã, Igreja Desatando Vidas. Nós teremos culto terça, quinta e domingo. E você é nosso convidado. Amém? Vem fazer uma visita pra gente. Mas agora vamos orar. Não sei do que você precisa de Deus, mas nós vamos orar. E o Senhor vai te dar vitória, meu Em nome de Jesus. Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Senhor nosso Deus, Senhor, Pai amado, Pai Senhor querido, te Jesus, louvamos, te em nome do agradecemos, Senhor Senhor amado, Jesus. por tudo, meu Deus. Por essa transmissão, agradecemos ao Senhor Para te amado, agradecer, Senhor. por aqui, Senhor amado, meu pela Deus, tua Senhor presença, amado, meu tua Pai, presença, Senhor adora, Pai Queremos te amado. agradecer, meu Por Pai, ter usado, Pai amado, meu Deus, convida cada um aqui o seu dom, Pai amado, na humildade, no amor, na sinceridade do teu coração, Pai amado, para essas filhas, Senhor amado, que acompanharam, meu Deus. Senhor amado, eu não conheço cada um que está ali, mas o Senhor sabe, Pai amado, quem ouviu. O Senhor sabe, Pai amado, quem assistiu. O Senhor sabe como se encontra essa pessoa, Senhor Jesus. Abençoa a vida dele, a vida dela, Pai amado. Restaura, cura, Senhor amado, Senhor, meu Deus, que a mãe que tu amaste em nome do Senhor de Deus, resgata, Pai amado, a vida dele. Resgata a vida dela, Pai amado. Em nome de Jesus, que nos transforma, meu Deus. Assim como o Senhor tem feito, Pai amado, em nossas vidas. Acima de muitos, Pai amado, abençoa, Senhor amado. Liberta e cura, livra de todo mal. Oh, aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, você é o nosso convidado aqui na rua Epiceia, número 350, Igreja Resgatando Vidas. Também nos encontra nas nossas redes sociais, né? No Instagram, tem também no TikTok. Então tem que ter um canal no WhatsApp, um número que possa poder chamar. Né? Você pode mandar mensagem lá que com certeza a nossa mídia, os obreiros que são responsáveis por essa parte, entram em contato com você também. Verdade, Jesus. Amém? Então quero aqui agradecer a todos que estiveram presentes. Quero a oportunidade de ouvir também a primeira vez participar. Amém, glória a E Deus. tudo que é palavra de Deus é maravilhoso. Amém? Quero que Deus abençoe. Boa noite. Na paz do Senhor Deus abençoe Jesus. cada um, amém?